Oi, Blu. Veio pra live da mamãe? Chegou na hora, filhinho. Vai, sobe na cama. Ele adora assistir as minhas lives. Oi, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu tenho feito essas lives toda segunda, quarta e sexta. Quanta gente entrando. Que alegria. Eu que nunca tinha feito live na vida, gente. Agora eu tô fazendo direto. Tô gostando muito disso, porque eu me sinto contribuindo de alguma forma. Eu acho que informação esclarece. Por isso que eu sempre digo que informação é luz, o conhecimento é precioso. E diante de tudo isso que a gente está passando, é a minha forma de contribuir, de ajudar para que a gente passe por tudo isso mais fortalecidos. E independente até da situação de pandemia, eu acho que tudo que nos leva a caminho da expansão da nossa consciência nos leva para a luz, nos leva para um lugar com menos sofrimento, com mais compreensão. E quando a gente tem compreensão das coisas, a gente sabe lidar com as coisas, né? Então, quando a gente entende melhor a nossa própria vida, a nossa própria existência, a gente sabe lidar melhor com isso. O nosso assunto de hoje é muito lindo. Tô vendo muitas meninas por aqui e eu tenho certeza que vocês vão amar esse assunto. É importante que os meninos também escutem. Flavinho tá aqui. Ai, que legal, Fábio. Daniela Seikel, minha seguidora mais assídua. Cadê a Toti? Daqui a pouco a Gabi vai entrar. Ela é minha convidada de hoje. Gabi Suriname é o nome espiritual dela. Ela vai explicar isso melhor, mas é a Gabriela Alves, é a minha mãe. É a minha seguidora mais assídua. E a Gabi, gente, ela tem muita informação maravilhosa para trocar com a gente. É por isso que eu fiz esse convite para ela. Fiquei muito feliz que ela aceitou, porque é muito gostoso conversar com ela. Ela circula em vários âmbitos. Ela vai da física quântica para a espiritualidade, para a psicologia. Ela é demais. Eu sou fã da Gabi. A gente sempre troca um papo muito gostoso toda vez que a gente está juntas. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Que a gente vai falar sobre o despertar dos novos tempos. O que essa nova era vem pedir pra gente? Quais são as mudanças necessárias pra gente fazer, pra gente realizar agora? Né? O que a gente tem que se transformar? A gente vai se transformar muito. É impossível sair desse momento igual quando a gente entrou. É impossível. São muitas reflexões, são muitos paradigmas sendo quebrados, muita gente questionando coisas muito existenciais da gente mesmo, né? E também da nossa sociedade, do mundo que a gente vive. Espirituais, econômicos, tem gente que só vive para ganhar dinheiro, para pagar as contas e a vida vai passando. Peraí, uma solicitação, deixa eu ver se dá certo. @Gabi. Só um minutinho, tá, gente? Ih, não tá dando certo assim não apareceu ela aqui. A Toti tá aqui, logo no comecinho ela já entrou, que bom, nem sempre eu consigo ver todo mundo. As lives ficam salvas, tá? Na minha timeline, todas elas ficarão lá eternamente, por isso que eu não tenho me preocupado tanto com o horário, cada vez está sendo num horário, eu sempre aviso um dia antes nos meus stories, então vocês têm que ficar ligadas. Aí vocês podem assistir quando quiserem. Olha a Gabi aqui. Gabi Suriane. Acho que eu falei Suriname. Gabi, você tem que explicar melhor o seu nome aqui pro pessoal. Vamos convidá-la para entrar. Ai, que legal. Eu não vejo a Gabi desde o ano passado. Então vai ser um reencontro muito gostoso de amigas. Ei, lindíssima! De batom vermelho! E aí, amada, que delícia estar aqui com vocês. Muito Ai, bom. que saudades, Gabi. Que linda que você tá. Obrigada. Nossa, tá assim, Aqui tá um shine. frio. Eu tô aqui nas montanhas, né, em Friburgo. Aí tá um friozinho aqui. Eu imagino, se aqui no Rio tá friozinho, é porque aqui no meu quarto fica quentinho.
Mas aí eu imagino, deve estar aquele frio gostoso, né? Por Tá enquanto. bem gostoso. Por enquanto. Por enquanto. Daqui a pouco aquele frio de doer, né? Isso. Não, mas aqui tem lareirinha, assim, aí fica bem gostoso também. Que delícia. Eu preciso ir aí qualquer Você hora, ainda não precisa, fui. lógico, amada. É. Nossa, vamos amar te receber aqui, com certeza. Nossa, vai ser demais. A gente não vai nem dormir. A gente vai ligar essa Nossa, lareira aí, só no tricô, né? só no tricô. Vamos virar as noites. Muito bom, muito bom. Tô tão feliz de você estar aqui. Ai, e esse Também, assunto é tão amada. lindo. Eu tenho certeza que o meu público e o seu vão amar. Porque é tão fundamental, né, amiga, falar sobre isso. Tá todo mundo, acho que, se questionando e tentando entender o que está acontecendo com o nosso mundo. Para que caminho a gente está sendo encaminhado, né? Para que caminho a gente está sendo levado nesse momento. Eu queria primeiro que você se apresentasse para as pessoas que não te Claro. conhecem e falasse um pouquinho sobre esse seu nome espiritual, porque eu falei Gabriela Alves, depois eu falei Gabi Gabi Suriname, Suriane. Suriane. Sei, sei. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Alves. Eu, enfim, trabalhei com as artes cênicas, né, durante muito tempo, 4 décadas, né, como atriz. Comecei pequenininha no sítio do Pica-Pau Amarelo, como anjinho da asa quebrada, era um anjinho que caía lá no sítio, a Emília queria cortar a asinha. Mas desde muito cedo eu tenho uma busca espiritual, uma busca por autoconhecimento. Isso foi despertado desde de criança mesmo. E daí chegou um momento na minha vida que eu comecei a questionar a minha arte, porque eu sempre tive ideais, assim, eu sempre tive um chamado de poder contribuir com as pessoas, né? Justamente através da minha arte. Chegou um momento que eu questionei se aquilo que eu estava fazendo era relevante, né, para as pessoas. Porque, assim, para mim, a arte é sagrada. Mas no momento em que ela se transformou em produto, ela é muitas vezes confundida com entretenimento. E aí qualquer Uhum. coisa vira arte, né? Então a gente acabou desacralizando a arte, né? E aí eu senti que eu precisava fazer um mergulho interno, né? Olhar para mim mesma e fazer um estudo para entender melhor qual é o meu caminho, qual é o meu propósito de vida, né? O que eu vim fazer aqui, como eu posso melhor contribuir com as pessoas. E aí eu realmente mergulhei nessa jornada de autoconhecimento, né? E aí foram vários processos, muitas idas e vindas, né? Também com as artes. Aí eu fui para a Índia, fiquei 3 meses morando na Índia, me formei em yoga, enfim, tenho várias formações, me transformei, né, numa terapeuta holística. Então hoje eu me dedico à arte da cura. Eu continuo trabalhando com artes, na verdade, e como curadora, eu sempre uso as artes também, porque as artes, dentro da minha percepção, ela é a linguagem da alma. Ela cria uma ponte mesmo com o transcendente. Tem um livro, inclusive, muito bacana, chamado As Máscaras Imutáveis do Buda Dourado. Se Do eu não me Buda engano, o autor Dourado? do Buda Dourado. É um livro fininho, assim, bem bacana. Depois eu passo o nome. Se eu não me engano, o autor é Mark Olsen. E ele é o ator, dramaturgo e também um buscador. E aí ele faz um paralelo entre o ator e o xamã. E aí ele fala, né, que o xamã era o primeiro ator, né, foi o primeiro ator, né? O xamanismo, né, para quem não sabe, não é uma religião, né, mas é a primeira busca de transcendência do ser humano. É uma conexão com o transcendente através da natureza, porque os povos nativos veem a natureza como sagrada. Né? Uhum. Então, o xamã era aquele que estava no centro da tribo, dançando e cantando para o divino, encarnando, incorporando os espíritos da floresta. Né? Então, de fato, ele tinha aí as artes, né, como uma conexão também espiritual. E aí, hoje em dia, eu estou sentindo muito chamado, assim, até compartilhando aqui, de finalmente integrar, né, a arte da cura com as artes cênicas, porque Uhum. não adianta, quem nasce artista não tem como fugir disso, assim, tá Tá muito na do meu alma mesmo. DNA, tá na minha alma. Então, como eu falei, eu uso as artes dentro dos meus processos terapêuticos, né? Então, eu tenho, por exemplo, a dança dos elementos. Então, uma dança que eu faço onde a gente se Eu conecta com os amo essa elementos da dança. natureza. Eu É já muito fiz, é incrível. especial.
Eu canto mantras também. Então, assim, não adianta, né? Eu uso a arte como um processo de conexão e muito a escrita também. Porque eu Você percebi, escreve inclusive... muito Ai, bem. obrigada. Nossa, esse seu último Inclusive, texto foi maravilhoso sobre o assunto de hoje. A gente vai falar pois disso. é, vamos falar. Amei. Então, assim, eu inclusive indico para as pessoas escreverem, porque eu sinto que, assim, através da escrita, você abre um canal para o seu inconsciente. Quando você escreve, assim, livremente, sem julgamento, primeiro que você começa a reorganizar, né? Organizar a sua mente, organizar os seus sentimentos, né? Uhum. Você vai colocando para fora, então você entra no processo catártico e ganha um distanciamento, o que permite você ter mais clareza daquilo tudo que está dentro do seu universo interno. Né? E vão vindo insights também, porque você vai liberando o HD e vai silenciando e vai, né, abrindo mais os seus canais. Então, enfim, Excelente dica, gente. Isso é muito maravilhoso. É uma catarse mesmo, dá uma lavada isso. e vai Ela vai. aumentando, E né? nesse momento, amada, super importante, né, que a gente está nesse momento de recolhimento, aproveitar para colocar no papel tudo que você está sentindo. Inclusive, tenho indicado o diário da quarentena. Você fazer mesmo um diário, sabe? E Uhum. colocando no papel, porque é um processo de autoconhecimento também, é um espelhamento, né? É Então, ali verdade. você vai tomando mais consciência daquilo que está vivo, está pulsando em você. E aí falar o que está trazendo desconforto, o que você deseja, criar um plano de ação pós-quarentena também, né? O que você sente que você precisa mudar na sua vida, que você precisa transformar. Então, para mim, a escrita é uma grande medicina. Então, bom, basicamente é isso. O que É mais? verdade. Maravilhosa, já está super suficiente. Mais do que suficiente. E Então a é arte é isso. uma expressão natural sua, Isso. né? É muito legal você ter conseguido juntar as duas coisas, trabalhar, É, direcionar, canalizar a sua forma de se expressar para cura. Não sim, tem nada mais nobre do que isso. E é mais divertido e muitas vezes mais fácil, porque as pessoas muitas vezes têm dificuldade de falar, né? De acessar o sim. sentimento através das palavras. Então, através de uma dança, sai tanta coisa. Eu fiz essa dança dos elementos, eu sou apaixonada por isso até hoje. Foi uma experiência única na minha vida. É incrível, você começa a se Não, conectar e começa a sair é, muita coisa de você que não é através das palavras. com São certeza. emoções, são ideias, são É. sentimentos, Você né? se torna a dança, né? Você se É, torna é um com a mágico. dança, né? Então é muito bacana. É uma meditação ativa, na verdade. Então, Uhum. através do movimento, né, e dessa conexão e né, eu vou também dando ali algumas indicações durante a dança, né? Você silencia a mente, né, e entra nesse processo de integração, né, com a Sim. natureza, Com a com o natureza. ritmo, né? Porque a Porque gente a dança os gente elementos da natureza. exatamente, a gente vira os elementos e esses elementos nos compõem, né? A gente é feito desses elementos. Então, em um momento a gente vira o fogo e pega toda essa energia maravilhosa do fogo. No outro momento a gente vira a água, coisa Isso. fluida, e a gente pega toda essa energia da água, depois o ar, depois a terra. Sim. Só para a galera ter uma ideia de como É. é que é isso. É muito E, ca- interessante. e cada elemento, e eu acho que tudo isso que a gente está falando também já né, é uma introdução para o assunto que a gente está trazendo hoje, porque faz todo sentido. Cada elemento da natureza, ele também traz, ele ilumina, digamos assim, atributos da sua alma. Então, por exemplo, Uhum. o fogo é energia, é movimento, é ação, é criatividade, é luz, paixão, né? Então, terra, base, estrutura, né? Firmeza, ancoramento, nutrição. Então, Uhum. quando você equilibra esses elementos dentro de você, você pode fazer maior uso das suas potencialidades. E aí, fazendo um link com o nosso tema, outro dia eu estava pensando, né, que momento interessante, porque eu fico aqui, né, nas minhas viagens, né, Matutando, eu também. matutando, né, altas reflexões, né. Na Altos livros. verdade, na verdade, esse tema é um tema que eu já tenho abordado há algum tempo, há alguns anos, né, porque eu mesma entrei num processo muito forte, né, de autoconhecimento, né, de mergulho interno, e fui entendendo que aquilo que eu estava vivendo era algo que estava sendo vivido no coletivo em maior ou menor grau, né? Uhum. Então, que outras pessoas também já estavam nesse processo, né? De mergulho interno, de revisão de valores, de revisão da vida, enfim.
Então é um tema que realmente me atrai muito, né? E que eu acho que mais do que nunca é pertinente, né? E Total, aí, gente. dentro das minhas reflexões, eu estava pensando que interessante esse momento, porque é um momento de mudança de paradigmas, né? De ancoramento de novos paradigmas, mas também de resgate de valores, de Uhum. resgate de saberes ancestrais. Porque a gente entrou né, nesse processo de avanço, de progresso, eu estou botando entre aspas, porque eu acho que a visão que se tem de progresso dentro desse sistema, dentro desse modus operandi, ele é um pouco limitado dentro da minha Deturpado. perspectiva. Né? É um avanço num determinado ponto de vista, né? Mas Isso, que o pode que até que ser um sacrificou? retrocesso dentro do. Pode ser um retrocesso em outro ponto de vista, exatamente. Exatamente, porque assim, modernidade não é você descartar o que está para trás, é você também saber honrar o que ficou para trás. Né? Uhum, E saber trazer junto aquilo que ainda é pertinente, aquilo que está ancorado na verdade não se perde. uhum, Porque a verdade. verdade é atemporal, né? Então, assim, por isso que eu falei assim que o que a gente estava falando já era uma introdução, né? Porque assim, eu tenho uma conexão muito forte com o xamanismo, né? Então, assim, tenho vários amigos de diversas etnias. Aqui no Spa, inclusive, a gente tem uma praça xamânica, a gente recebe índios de vários lugares do mundo para Que fazer legal. rituais, jornadas xamânicas. Eu estou até arrepiada aqui, assim. Ai, Então, eu tenho uma conexão muito forte e eu honro muito os saberes ancestrais. Eu uhum, honro muito, sabe? Eles trazem uma consciência de comunidade que hoje, mais do que nunca, eu vejo como um valor que precisa ser resgatado e que resgatado. está sendo forçosamente. Uhum. Porque nesse momento, né, eu prefiro falar recolhimento do que isolamento, porque isolamento me traz uma coisa um pouco negativa, Traz uma coisa né? negativa, né? Isolamento. Travou. Isolamento, Ih, travou. confinamento. Oi, oi, Ah, oi, tá me voltou, ouvindo? voltou. Uhum. E recolhimento Recolhimento é bem melhor. me traz uma escolha, né, de que nós estamos recolhidos pelo bem de todos, né? Então Uhum. eu prefiro assim, eu procuro sempre ter cuidado assim com as palavras. Isolado parece negativo, e recolhido parece uma coisa boa. A gente tá tipo num retiro. Isso, num retiro para a gente repensar mesmo, né? Uhum. O mundo em que a gente quer viver, né? Repensar tudo que a gente construiu até aqui, e aí é aquela coisa de separar o joio do trigo, né? O que a Uhum. gente leva para esse novo mundo e o que de E o que que a fato a gente gente deixa? precisa deixar para trás, É. né? E aí, voltando para essa questão da comunidade, eu sinto que esse é um valor que a gente precisa resgatar e que a gente está Uhum. resgatando nesse momento. Então, você vê quantas Forçosamente. iniciativas lindas É. estão acontecendo, né, nas redes sociais, de várias pessoas se mobilizando por causas nobres, para ajudar comunidades, para ajudar, né, distribuindo máscaras, cestas básicas, né? Então, assim, Tanto em esse é um coisas físicas, mas também em coisas virtuais, né? Assim, de se isso, unir para se ajudar e se sentir junto nesse momento, trocar informação, trocar ideia, tanto os grupos no WhatsApp quanto aqui, a própria live, esse momento. Tem uma galerinha aqui que exatamente, já me acompanha, a gente já virou uma comunidade, a gente está junto nesse barco. exatamente, São várias exatamente. formas de resgate desse senso Quantas, super importantes. quantos profissionais, né, da saúde, terapeutas, né, enfim, profissionais de várias áreas, inclusive da área empresarial, estão oferecendo de forma, inclusive, gratuita, vários conteúdos, né, para ajudar as pessoas a realmente darem essa virada de chave, né, e juntos co-criarmos esse novo mundo. Que Né? coisa, Então, né? Porque a gente está separado, só que mais unido do que nunca. Olha que viagem, né? é muito interessante, né? Porque Aham. agora a Porque gente às vezes, quando a está. gente está aí junto, misturado, a gente não estava tão olhando para o outro, né? Não estava tão Isso, unido, tão compartilhando as coisas. Agora está cada um na sua casinha, só que eu tenho a sensação de que a gente está mais unido do que antes. porque a gente, como você falou uma coisa muito bacana sobre se olhar. Agora a gente está tendo que se olhar. Olhar para dentro,
né? Olhar para a gente mesmo, olhar para a nossa vida e olharmos uns E olhar para os para o outros, outro. né? Esse próprio movimento de se recolher é pelo outro também. É Uhum. Isso olhando que para você o falou outro também. lindamente no seu texto do feminino e do masculino, né? Quanto que essas duas energias são importantes e o Sim, feminino, independente de gênero, tá, gente? São perfeito. opostos apenas, energias. E o Postos feminino complementares. opostos complementares. O feminino é esse olhar para o outro, amoroso, empático, que nutre, que acolhe, e o masculino é o olhar mais individualista, mais vertical, Isso, né? Preciso correr atrás das isso, coisas, preciso fazer acontecer. Se precisar lutar por isso, guerrear, vou guerrear e consegue as coisas, conquista as coisas, enquanto que o outro é mais horizontal, é mais para nós todos, não tanto só para a gente. Como é que é? Você explica isso perfeito. melhor. Então, o que eu vejo que a gente está vivendo é um grande ajuste energético. Uhum, Porque o que aconteceu? Historicamente, nós viemos do matriarcado. Tanto que os artefatos mais antigos da humanidade eram de deusas, são de deusas, né? Deusas fartas, deusas prenhas. O ser humano não sabia como se fazia um filho. Então, de repente, a mulher aparecia barriguda e saía gente dentro dela. Então, a mulher é Deus. A palavra divindade. Deus era feminina. Então, a Uhum, mulher era a criadora da humanidade. Com o passar do tempo, o desenvolvimento do intelecto e da observação, o homem foi percebendo que ele fazia parte dessa brincadeira. Porque ele ia lá, namorava a mulher, ela parecia barriguda, tinha um filho, ele ia lá, namorava. Então, eu sou o semeador. Sêmen, semente. E a mulher? Uma terra fértil onde eu planto a minha semente. Essa é a raiz da uhum. raiz do patriarcado. Nossa, que legal. Então, a partir disso, o homem ele começou a subjugar, ele passa a se ver como o criador e passa a subjugar todas as manifestações do feminino, incluindo a mulher, a natureza e qualidades, aspectos dessa energia a gente estava falando, das energias da criação, né, que é a energia yin, que é responsável Uhum. pelo feminino, né? Então, como amorosidade, empatia, Acolhimento. solidariedade, acolhimento, exatamente. Então, o que aconteceu? Durante o patriarcado, nós exacerbamos a polaridade masculina, excluindo esse feminino. Só que, como a gente estava falando, são polaridades complementares. Quando a gente exclui, né, uma dessas polaridades, a gente vai trabalhar o polo positivo e o polo negativo da energia operante, da energia que está reinando no momento, que foi o que aconteceu. Ao exacerbarmos a polaridade yang, a polaridade masculina, a gente trabalhou os aspectos positivos, porque o masculino tem aspectos positivos como coragem, Uhum, iniciativa, lógica, força física, uhum, objetividade, mas também trabalhamos a sombra desse masculino. E aí você estava falando sobre individualidade, por exemplo, existe uma diferença entre individualidade, que é importante você ter uma consciência do seu eu, né? E individualismo, que é quando a gente uhum. exacerba essa individualidade, Tá mais né? Porque próximo do egoísmo, né? O isso, individualismo. perfeito, né? Então você está autocentrado, né? Você perde a percepção do todo, porque não existe o contraponto do feminino. Uhum, O feminino é o que equilibra a balança com o masculino e vice-versa. Lembrando que uhum. feminino e masculino estão dentro de todos nós. A gente poderia entender Deus, a fonte, a Laura, o Olorum, não importa o nome que você quer dar, campo quântico, né? Como uma força una que se Uhum. dualiza para criar a vida, para manifestar a criação. Então, tudo que a gente está vendo é uma manifestação da interação entre essas polaridades yin e yang. Ida e pingala dentro de nós, né? Você que eu sei que é praticante também do yoga, né? Então, assim, quando eu falo ajuste energético, o que eu quero dizer? Olha que interessante. É muito bacana a gente olhar para o que está acontecendo e entender os símbolos, a gente procurar entender quais são as mensagens que estão sendo trazidas nesse momento, através dessa experiência que a gente está tendo. A gente está sendo convidado a voltar para casa, Uhum. a voltar para as raízes,
a olhar para os nossos ancestrais, raízes, né? A voltar para o corpo, a voltar para dentro, a voltar para a família. Tudo isso são aspectos do feminino. Casa, lar, acolhimento, família, corpo. O corpo se forma onde? No corpo da mãe. Mãe e matéria vem da mesma raiz que é mater. Uhum. Né? Então a gente está sendo convidado a voltar para dentro. Por quê? Porque dentro desse sistema patriarcal, que é um sistema fálico, a gente foi muito para fora. Então é conquistar. Aí voltando àquela questão do progresso, como se progresso fosse só avançar para fora, para fora, para fora, e pouco a gente avançou para dentro. Sim. E aí gerou o desequilíbrio energético, né? Que a gente que Exatamente. começou o lado negativo ficar exacerbado do E masculino, aí, né? Porque, onde. assim, muitas pessoas, só um paralelozinho, muitas Claro. pessoas estão com um pouco de raiva dessa coisa do feminino, Escolher. agora tudo é o feminino, a sororidade, as mulheres, pano, não sei o quê. E assim, como a gente ficou muito tempo vivenciando essa energia do masculino, e Uhum, desequilibrou por muitos anos, né? uhum. Agora o feminino tem que vir com força e parece Isso. que está É isso. desequilibrando para o outro lado, mas é porque essa balança estava muito assim. Então ele Perfeito. tem que vir forte para depois ter um equilíbrio. Não é que o feminino agora tem que ficar exacerbado, não é isso. Ele só está vindo Não. forte para conseguir alcançar o que É. o masculino ocultou, vamos dizer Perfeito. assim, né? Perfeito. É exatamente isso. Então, assim, hoje, né, tá havendo um boom, né, de círculos de mulheres se reunindo, de mulheres se conectando, exercitando a sororidade. Eu quero entrar nesse tema da sororidade também, que tem a ver com esse texto que você leu, né? E também celebro muito que homens também estão começando a formar círculos Que para legal! também trabalharem o seu feminino. De uma certa forma, ou melhor, trabalharem o seu masculino sadio, que Uhum. significa integrar o feminino. Integrar o feminino. Porque Exato. é daí que o masculino se mantém sadio. Então, são homens que estão sentindo o chamado de também contribuírem com a mudança de sistema. Né? Porque o patriarcado ele é opressor não só para as mulheres, mas para os homens também, que têm que ser sempre fortes e Muita pressão. corajosos. E homens não choram, homens têm que ser É, perfeitos. Os homens é. também não estão conseguindo sustentar mais. Por isso Esse é é que um eu falei que os sistema. homens tinham que assistir essa live também, não só as meninas, mas porque essa coisa, eu sinto que eles estão se sentindo desvalorizados no momento. Agora tudo é o feminino, né? Com essa exacerbação do feminino, mas não é isso. É só uma busca pelo equilíbrio. O Por eles masculino é também. tão importante quanto, e para ele também, incluindo Para ele. eles também. Quando eu faço círculo de mulheres, né, eu tenho um círculo chamado Sagrado Feminino Una. E eu sempre falo, quando a gente fala de resgatar o sagrado feminino, a gente não está falando de salvar a pele das mulheres. A gente está falando de garantir a possibilidade de continuidade da vida na Terra. Uhum. O buraco é muito mais embaixo. Apenas. Apenas. Porque o que acontece? Essa interação entre o feminino e o masculino é como a respiração. Então a Uhum. gente expande e recolhe. Expande e recolhe. Dá para você só expandir, só inspirar ou só expirar? Não. Você consegue sobreviver dessa forma? É a mesma coisa. Então a gente Uhum. estava só expandindo, 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 e agora a gente teve que recolher. Entende? Para justamente a gente Forçadamente. resgatar esse equilíbrio. Então, por exemplo, a natureza, né? A gente só expandiu e foi derrubando árvore, foi fazendo queimada, e foi não sei o quê. E aí a gente não está dando tempo da Terra se recuperar. Porque a gente precisa, é cíclico. A natureza ela é Uhum. cíclica, assim como nós mulheres somos cíclicas. Então, dentro desse modus operandi, né, do patriarcado, a gente se desconectou da natureza. Consequentemente, a gente se desconectou da nossa própria natureza, que é o yin yang, né, que é o feminino e o masculino integrados. Né? Então, como você falou, a gente está nesse boom do feminino, não é para se sobrepor ao masculino. A nova era não é mais nem matriarcal, nem patriarcal.
ela é integral. A Ela é a busca pelo equilíbrio, né? oportunidade, isso, ela é a oportunidade que a gente está tendo de integrar as polaridades. Então, muita gente fala, né, que é a era da luz, a era dos Budas, a era da iluminação, né? A era do amor universal. Mas aí, assim, acho que vale a reflexão. Se essa é a era da nova humanidade, como dizem, só há uma nova humanidade a partir de uma nova mulher. Isso é fato. Porque, como dizem, né? Vamos dizer que 50% da humanidade seja composta de homens, 50% de mulheres. 100% vieram de mulheres. Então, as mulheres ficam pelo menos cerca de 9 meses gestando uma vida. E cerca de, assim, até os primeiros anos, né? Hoje em dia as mulheres também estão trabalhando, estão no mercado de trabalho, então isso tem uma, né, uma variação, mas elas ainda ficam muito tempo cuidando da sua cria. Uhum. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com essa mudança de sistema, com essa mudança de era. Se essa é a era do amor universal, e aí eu quero até trazer, assim, eu gosto muito de astrologia, eu vejo que a astrologia não é uma questão de acreditar, é muito mais uma questão de conhecer, né? Quando você conhece, você vai entendendo melhor. Dentro da mandala astrológica, né? A mandala astrológica é como se fosse a nossa jornada aqui na Terra, né? Então, o primeiro signo, aí vamos fazendo as relações, né? Porque está tudo conectado. O primeiro Exatamente. signo é Áries. Ares. Áries é criança do zodíaco. E Áries está na casa 1, que é a casa do eu. Então, ó, criança, eu. É um signo de fogo. Então, é o signo de início, né? De impulso, de energia. E é regido por Marte, que é o deus da guerra, Guerra. né? Que também é o regente do masculino. Qual é o signo complementar de Áries? Libra. Qual é o símbolo de Libra? A balança. A balança e é regido por Vênus, o símbolo Que é a feminino, deusa do do amor, amor e da que beleza. rege exatamente as artes, né? E Eu que lembro porque rege. quando eu era pequena, tinha um negócio no condomínio, que cada uma ia ser uma deusa, e eu ganhei essa aí, Afrodite, a Sério, Vênus, filha, não podia e ser todo outra, mundo né? queria essa. Eu lembro que a minha fala era: Oi, eu sou a deusa do amor e da beleza. Que linda, que linda. Não podia ser outra. Eu fui lá Mas, atrás enfim. agora. E Vênus, e Libra, está na casa 7, que é a casa das relações. Por O isso que o símbolo é a balança. Então, enquanto Áries é o eu, Libra é o outro. Uhum. Então, a gente está justamente saindo da lógica do eu para a gente poder integrar o outro, né? Então, assim, se as mulheres são guardiãs do amor, porque somos regidas pela deusa do amor, e essa era é do amor universal, nós somos embaixatrizes dessa nova era. Não significa que a gente seja melhor, não significa que agora o matriarcado vai tomar conta, não é nada disso. Significa apenas que a gente tem uma grande responsabilidade com essa mudança, né? Com esse ajuste energético, porque nós também precisamos resgatar o feminino dentro de nós. Talvez um papel mais ativo agora, né? Mais Isso, exaltado, não isso, só a mulher, mas o feminino em si, né? isso, perfeito. Né? O feminino, inclusive, também nos homens, Dos né? homens. E como você lindamente colocou no texto, algumas mulheres, talvez a maioria de nós que estamos inseridas nessa sociedade, que está vivendo o patriarcado há tantos anos, a gente mesmo apoia isso, a gente mesmo acaba cultivando isso, criando os E homens com dentro desses mesmos certeza. parâmetros, né? Porque são programas que estão instalados. Então, às E vezes, se a a gente gente. não faz isso, a gente fala, ai, meu filho vai ficar problemático, ai, ele vai ser o fraco, ou então ele Isso, não vai conquistar as mulherzinha. coisas, mulherzinha, exatamente. Isso. Eu acho que Então, vai ser assim, muito libertador para os homens também. Eles poderem total, finalmente total, relaxar. Né? Eles vão continuar sendo os total. nossos heróis. E nós também as heroínas deles, porque somos complementares, né? Isso, Independente de perfeito. gênero, tá, gente? A gente está falando do feminino e masculino energias.
Independente de gênero e de orientação sexual também. E de orientação. identidade de gênero. É. Né? Enfim, a gente está falando de qualidades energéticas, né? Que são as energias da criação, né? Que são essas Uhum. polaridades yin e yang, né? Então, assim, então, voltando, a gente está realmente nesse momento de ajuste energético. Então, o momento da gente reintegrar o feminino para a gente encontrar um equilíbrio, para a gente resgatar valores que nos fazem humanos. Se a gente olhar, é simples, gente, é uma matemática. Se a gente olhar para o mundo hoje em dia, não hoje em dia, agora, no momento da quarentena, mas assim, né, até esse momento de colapso, que para mim claramente é o colapso do sistema vigente, né, Uhum. que é esse sistema patriarcal, ou seja, é a prova viva de que ele não se sustentou e não se sustenta mais. Né? Uhum. Então, assim, se a gente olhar para esse sistema, o que está exacerbado? São justamente essas sombras do masculino que eu falei, que é o quê? Competitividade, agressividade, indiferença, autoritarismo, individualismo. E o que falta? Compaixão, empatia, Cooperação. escuta, cooperação, irmandade, amorosidade, que são qualidades do feminino. Então, por isso que assim, resgatar o feminino não é algo que compete apenas às mulheres, compete a nós todos enquanto humanidade, enquanto seres vivos, porque as nossas ações aqui, elas comprometem todo o ecossistema. Uhum. E aí, voltando aos simbolismos, né, até trazendo aqui uma analogia um pouco dura, mas que eu acho que é realista, que a gente precisa tomar consciência disso, né? Não adianta a gente botar panos quentes e, né, tampar o sol com a peneira. Nós estávamos agindo como vírus na Terra. O vírus, ele é uma grande metáfora. Nós já estávamos isolados há muito Verdade. tempo. Então, Uhum. como você está falando, agora nós estamos usando as redes sociais para a gente se conectar mais de verdade. Mas, na Uhum. verdade, estava cada um aqui, olhando para a sua É. tela. E Eu se ficava conectando chocada. de forma mais profunda, com mais cuidado. Não é só postar aqui Agora, qualquer coisa, né? isso, Agora, de uma forma agora, mais profunda, mais solidária, mais amorosa, humana, mais humana. humana, É né? E aí verdade. trazendo, né, o tema desse texto, né, que você mencionou que eu Aonde escrevi, está esse texto? Está no seu Instagram? eu, menina, eu não sei se está no meu Instagram, com Depois você certeza está no podia meu postar. Facebook. Depois, ótimo. Então, é um texto que eu falo de um insight que eu tive. Porque, assim, eu já tenho esse trabalho com o sagrado feminino, esse estudo, então, obviamente, eu já sabia, né, da importância de resgatar o feminino enquanto qualidade energética, e, obviamente, dos círculos do feminino como um espaço de confiança, um espaço de acolhimento para as mulheres, um espaço onde onde elas podem manifestar sua vulnerabilidade, simplesmente ser, né? E podermos nos acolher umas às outras, exercitar a nossa sororidade. Mas Uhum. aí, há umas 2 semanas atrás, me veio um insight que foi muito forte, que foi a importância, que é a importância de resgatarmos a sororidade como uma fundação da estrutura social. Então, porque assim, para mim a sororidade, ela estava voltada para as mulheres, mas assim, fazendo esse estudo, eu pude compreender, porque assim, durante o matriarcado, né, essa sororidade, ela serviu como uma teia invisível que conectava toda a comunidade. Porque as Uhum. mulheres, nesse exercício da sororidade, elas cuidavam umas das outras. E elas cuidavam de todos os processos iniciáticos, como a menarca, que é a primeira, né, menstruação, Menstruação. a perda da virgindade, a gravidez, né, o parto, a menopausa. Então, as mulheres, elas se cuidavam, né, dentro desses processos. E quando nascia um filho, era o filho de todas. De todas. Todas cuidavam dos filhos de todas. Olha que coisa linda. Então, até Uhum. os 7 anos, mais ou menos, né, essas crianças eram nutridas por esse seio de acolhimento, né, Uhum. por essa fonte de afeto. Então, essa fonte de afeto também sustentou, inclusive, a irmandade entre os homens.
Porque os meninos também se nutriram nessa fonte. Então, depois que eles iam para os homens para passarem por outras iniciações, né? Enfim, a caça, né? E por aí vai, esses homens eles estavam nutridos desse afeto. Eles Então, eram as existia. crianças, né? Eles cresceram ali nutridos por isso, né? Não deviam ter aquela Exatamente. falta que hoje em dia tem E tanto. individualismo, né? Então, Uhum. assim, E para as então, mulheres, muito menos sobrecarga também, né? com Devia dar uma certeza, porque sensação elas de se segurança para a criança, apoiavam. para a própria mulher. Devia ser. Sororidade, gente, é sinônimo de irmandade, tá? Só para quem não Irmandade está entre ainda mulheres, de né? mulher, entre Irmandade entre mulheres. mulheres. Então, assim, então esses homens, esses meninos iam, né, para essas iniciações voltadas para os homens, né, desse lugar de afeto, desse lugar de cuidado, desse olhar, né, amoroso para o todo. Só que o que aconteceu? Quando entra o patriarcado, a gente vai se desconectando desses valores. E aí, como eu falei, a individualidade, que é algo que é importante, você precisa ser um para fazer parte do todo, inclusive, Uhum. né? A individualidade, sem o espírito da comunidade, sem o espírito do coletivo, ela dá passagem para o individualismo. E aí é Uhum. tudo isso que a gente criou, que a gente co-criou. Então, o que eu sinto é que um dos valores principais que a gente precisa resgatar para a gente construir, co-criar esse novo mundo é a sororidade, é essa irmandade entre mulheres. E aí no texto eu também falo, Que lindo. e aí no texto eu também falo, porque assim, vira e mexe, né? Alguém fala assim, ah, a mulher é muito competitiva. Eu falo, não, não em Também não essência. concordo. Mas ela está, porque a gente foi criada dentro do patriarcado. Há não Uhum. muito tempo atrás, e ainda hoje, em especial em algumas comunidades, a mulher que ficasse solteira era uma vergonha para a família. Então você tinha que ser mais bonita, mais bem dotada, mais prendada, mais isso, né? Era uma Então, competição, né? mas esse é um logos masculino, não é da essência feminina. Entendeu? Uhum. Só que nós tivemos que desenvolver. Por isso que eu falo assim, nós mulheres também precisamos resgatar o sagrado feminino. Porque a gente teve, para a gente poder ter um espaço dentro da sociedade, nós muitas vezes também exacerbamos esse masculino. E também excluímos esse feminino dentro de nós. Porque Gabi, as tem mulher qualidades virando homem, assim, nas fálicas, atitudes, né? né? E São as mulheres inclusive, fálicas. nem menstruando mais, não querendo mais menstruar, várias coisas assim que sempre me soaram muito estranhas, sabe? Muito, tipo, isso Perfeito. não vai acabar bem, entendeu? Respeitando a opção É, de cada um, mas assim, esse negócio de não menstruar, de colocar esse chip de hormônio para ter essa ser menos mulherzinha, não ficar com cólica, não ficar entrando na caverna da interiorização quando a gente menstrua, para ficar mais na luta, né, de igual para igual com os homens. Eu sempre, isso nunca me cheirou bem. E aliás, não que é à toa que traz bom. alguns problemas, né, também físicos. Sim, Assim, eu não tenho sim. propriedade para falar sobre isso, mas eu já conversando com a minha ginecologista, ela também é contra isso, por exemplo. Claro, claro. Que bom que você está trazendo esse tema, porque eu acho que esse é um tema assim, muito importante para a gente olhar. Mas isso se dá porque nós nos desconectamos da nossa natureza. Então, e desses saberes. Então, parece que menstruar parece que é um defeito. Coisa estranha, coisa esquisita. Eu vejo mulheres falando do seu sangue como uma coisa, ai, sabe, Nojento. nojenta. Só que é o sangue da vida. Aliás, a gente pode ler a mudança do matriarcado para o patriarcado quando a gente deixou de derramar o sangue da vida para derramar o sangue da morte, né? São as Uhum, guerras, né? As uhum. batalhas, né? Então, o sangue, a menstruação, ele é um processo de purificação, não apenas do corpo. Ele é uma purificação do coletivo também. Assim, lógico que depende muito da sensibilidade da mulher, né? Quanto mais sensível, quanto mais os canais dela estão abertos, mais ela purifica também, né? Porque ela vira um canal ali também de passagem. Mas o fato é que a menstruação, né? A lua, que a gente chama de lua, eu posso explicar o porquê,
É um processo de purificação orgânica, né? De purificação do seu corpo, purificação também das suas emoções, dos sentimentos e do campo que te cerca. Então, olha a importância. Antigamente não existia TPM. Por que existe TPM? Porque está denso. Uhum. Porque estamos desconectadas da nossa natureza. Porque estamos desconectadas do nosso sangue. Porque estamos desconectadas dos nossos sentimentos. Então, dói. Tudo isso dói. Entendeu? Todo esse, como a gente estava falando, essa coisa de ir para fora, ir para fora, ir para fora. Onde há excesso, há falta. Uhum. Essa exacerbação dessa energia fálica, né, de ir para fora, de ir para fora, de ir para fora, criou um vazio existencial muito grande. Que aí a gente fica tentando compensar com compulsões, né? É comida, roupas, compras, Ou sexo, distrações, né? Tem gente que que não são consegue distrações. ficar sozinho consigo mesmo, né? Muitas Exatamente. pessoas Chega em estão casa, já liga passando a essa TV, já liga. dificuldade. Ou quer ver gente o tempo todo, ou se mergulha no trabalho, não interioriza. Isso. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando assim, ai, que tédio, tá em casa, isso aqui. Gente, tem tanta coisa para arrumar dentro que não tem como ter tédio. Tem muita coisa para arrumar. Eu, pelo menos, né? E olha que eu já tenho uma caminhada, eu tenho tanta coisa para arrumar internamente, como que vai ter tédio, né? Exato. Então, então, aí voltando à questão da sororidade, né? Eu sinto que realmente é um pilar muito importante para a gente resgatar, né? E quando, como essa irmandade ela foi afetada? É lógico que foi um processo. O patriarcado, enfim, há pessoas que falam que tem 10 mil anos, outras que falam que tem 6 mil anos, mas tem muitos mil anos aí, né, para trás, né? Algumas pessoas relacionam, né, ao cristianismo, mas na verdade na era cristã, já o patriarcado ele já estava configurado, ele já estava ancorado. Né? Então já existia uma grande diferença, tanto que, né, as apóstolas não são citadas, né, só os apóstolos, né, enfim. Então já existia aí um logos patriarcal. Mas, enfim, Uhum. a questão é que a, o que aconteceu? Durante a Inquisição, que eu acho que foi a grande marca, foi quando realmente a gente se desconectou dessa irmandade, foi justamente na época da Inquisição. Uhum. Porque na época da Inquisição, onde as mulheres sensíveis, onde as mulheres que trabalhavam com ervas, né, que trabalhavam com cura, que se conectavam com o divino, com o transcendente, o que era algo totalmente natural durante o A matriarcado. gente deve ter sido queimada lá, com certeza. Nós somos as filhas das netas, não, como é que é? Nós somos as netas das avós que não foram queimadas, né, das bruxas que não foram queimadas. Então, o que aconteceu? Muitas mulheres foram colocadas contra a parede para delatarem as bruxas da comunidade. Então, imagina, né? As mulheres eram, os filhos dessas mulheres, a família, a vida dessas mulheres eram ameaçadas e elas tiveram que entregar suas irmãs para sobreviverem, para salvarem os seus filhos, né? Então, esse é um momento onde a sororidade foi muito afetada, né? Abalada. Uhum. Abalada. Então, a gente precisa resgatar essa sororidade porque é ela que cria essa teia de sustentação para a comunidade. Então, a gente precisa resgatar esse sagrado feminino, fazer as pazes com o nosso feminino, né? E fazermos as pazes umas com as outras. Uhum. Olharmos de fato como a gente está cuidando desse feminino. Como a gente está. Eu estou dando vazão para esse feminino. E qual é a medida? Como que a gente percebe se a gente está dando vazão para esse feminino? Por exemplo, eu estou acolhendo a minha vulnerabilidade, porque Uhum. vulnerabilidade, aliás, ontem mesmo eu assisti o ator Siniachik, né, que é filho do Roberto, e ele falando assim que a vulnerabilidade agora é o que há de mais sexy. Eu achei muito legal, assim, porque a Boa. vulnerabilidade está sendo um tema, né, assim, para muitas pessoas, né, que trabalham com cura. E eu achei muito legal. Ele fala, é o novo sexy, foi como ele colocou. Porque realmente, assim, esse ideal de perfeição é insustentável. A gente criou um ideal de imperfeição que não é de perfeição que é insustentável tanto para homens como para Quanto para mulheres. A mulheres. gente precisa se humanizar.
Uhum. sabe? Então eu tenho visto trabalhos lindos, assim, como a Flávia Melissa, que é uma terapeuta muito bacana, né? Uma influenciadora também, que ela se humaniza, sabe? Ela fala assim, ai, gente, hoje deu ruim mesmo, o negócio não tá legal, sabe? Assim, né? A Fernanda Cunha, que é outra maravilhosa do Yoga Dance, né? Eu tenho feito também muito esse trabalho, sabe? Assim, de mostrar também minha sombra. Gente, eu sou de carne e osso, sabe? Porque isso é isso que nos aproxima. É Uhum. isso que realmente cria laços, né? Isso, inclusive, inspira, né? Porque quando esse ideal é muito distante da outra Inalcançável, pessoa, né? exatamente, é muito inalcançável, isso não inspira. As pessoas falam, ah, mas ela é sortuda, ou Isso. ela é iluminada, ou ela. Né? Isso É. nos torna mais humanos. E dessa forma é muito mais admirável, porque, por exemplo, quem é corajoso de fato não é quem não tem medo, é quem tem medo e mesmo assim vai. Então, Isso. a É. pessoa forte é aquela que tem as suas fraquezas, né? Reconhece E elas, assim sabe ser mesmo. forte assim mesmo. É tipo isso, né? Isso, muito lindo. Aliás, coragem, a palavra coragem vem de agir com o coração, né? Então, é justamente assim, eu estou de peito aberto para a vida, né? Eu estou Uhum. aqui. E, aliás, né, voltando aos simbolismos, olha que interessante também. Onde que esse vírus ele pega? No pulmão, Pulmão, que que é a está troca, né? aqui no Anahata, está no chakra do coração, Uhum. porque a gente se desconectou do sentir, amada. A gente se Verdade. desconectou da respiração, a gente não sabe mais respirar. A gente tem que fazer pranayama, tem que fazer exercício para reaprender a respirar, porque a respiração está o tempo inteiro contida, tensa. E Então a amiga, gente não está mais absorvendo a vida, além de né? estar no chakra do coração, é o órgão da troca. É o que você absorve e contribui, Isso, né? E as pessoas estavam é muito isso. Que individualistas. os braços, né? Os braços estão exatamente nessa altura, né? E a glândula timo, que é a glândula da imunidade. Então você vê como a imunidade ela está relacionada ao nosso sentir, né? Uhum. Com certeza, Então, com certeza. é, Vi vários documentários atuais de médicos falando que o estresse, o medo, né, o não lidar bem com as suas próprias emoções te causa estresse. Porque você está com medo, você está apavorado, você está, né, a isso. insegurança, Produz químicas, né? exatamente, esse estresse, o cortisol no sangue faz com que a nossa imunidade caia imediatamente. E que isso é mais nocivo do que a própria agressividade do vírus. Que isso é o que mais nos vulnerabiliza nesse momento. Porque o nosso corpo entende que a gente tem que fugir de um leão. Então, a gente está todo estressado com cortisol, quem está vibrando no medo, no desespero, e aí, automaticamente, o corpo se protege para correr, para colocar essa energia nos músculos e não aonde Isso. deveria, que era renovando as células, respirando, É, fazendo todas as alterações que precisa para manter a saúde. é Então, tá verdade assim. tudo muito interligado, é impressionante. E muito É, simbólico, né? não é? Olha que interessante. Quando a gente passa a olhar dessa forma, tudo ganha um sentido. É, E aí a gente sai da frequência do medo e entende que existe uma inteligência maior orquestrando tudo isso. E e eu uma tenho grande certeza que um dia, oportunidade. eu estou até arrepiada aqui, eu tenho certeza que um Eu dia, também, estou arrepiada em vários momentos que você está aí falando. eu tenho certeza, amada, que um dia a gente vai dizer, a gente vai lembrar do vírus não como uma doença, mas como a cura. Sim, concordo. Porque a Nossa, gente estava agora os pelinhos vão pular. porque a gente estava vivendo já a pandemia do não sentir. Uhum. A pandemia do pensar compulsivo. Só pensar, pensar, fazer, fazer, produzir, 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 e para fora, consumir, E consumir, consumir. eu, né? Eu. Sabe? Então, assim, voltando a essa coisa do ajuste energético, né? O que que acontece? Quando a gente chega à Terra, né, como bebês, né, a gente chega aqui, né, com o ah, Swadhisthana, não, como é que é? Não, Swadhisthana. E agora deu um Chakra branco. Mas assim, coronário. sétimo chakra, o chakra né, da coroa, né? Aberto, né? Aí tem a Uhum. moleira, né? Enfim. Uhum. Então você vem porque você está recebendo energia. Então essa energia, ela é descendente, né? E aí, conforme a gente vai amadurecendo, né? E a gente já se ancorou na Terra, essa energia precisa ascender, fazer o caminho de volta.
Então, todos nós estamos fazendo esse caminho de volta, porque aí tem do individual ao coletivo, né? E nós estamos justamente nesse momento saindo do chakra, do terceiro chakra, que é o Manipura, né? Que é o chakra do eu, né? Indo para o chakra do coração, para o Anahata, que é o chakra do sentir. Nossa, e tem a ver com as dimensões também, né? Porque o Manipura, Quarta terceira dimensão, a Isso. dimensão de conquistar as coisas, o willpower, né? E o quinto, a quinta Perfeito. O dimensão. quarto. Aqui seria o quarto, Ah, né? aqui seria o Então, quarto. porque o Ah, o quinto quinto é chakra é o aqui, é chakra da verdade. expressão da sua verdade. Só Aham. que para eu expressar minha verdade, eu preciso voltar para o coração, Uhum. né? E, e o que que acontece? No caso, assim, da criança, né? A criança, ela é coração, ela é sentir, né? E aí, conforme ela vai desenvolvendo o intelecto, ela vai indo para a mente, né? Ela vai migrando para a mente. Só que a gente Uhum. precisa fazer esse caminho agora de integração entre a mente e o coração. Dizem que o caminho mais longo é entre a mente e o coração, né? Você diz que a Então, gente vai deixando de sentir e vai raciocinando mais. E agora a gente precisa achar um é equilíbrio, voltar a a- sentir mais isso. Porque o que que acontece? Durante o patriarcado, nós nos desconectamos do sentir, do sentir. Uhum. né? E a gente ficou muito mental, muito cabeção, Uhum. né? Então a gente precisa integrar, a gente precisa integrar, né? A mente, né? Ela é uma máquina maravilhosa, mas que Uhum. precisa estar a serviço do eu sou, do nosso Uhum. eu superior, né? Enfim, não tem infelizmente ou felizmente, porque na verdade tudo faz parte do nosso processo, da nossa jornada aqui na Terra, né? A vida é uma escola mesmo, né? Uma escola do amor, né? Uhum. Então, assim, no momento, ela está a serviço do ego, ela está a serviço, né? Desse eu pequeno, né? Que acha que é a consciência e que ela é apenas um aspecto da consciência, né? Que é o ego, né? Então, tudo isso para dizer, né, que durante o patriarcado a gente exacerbou a razão, né? A gente exacerbou o mental, né? E agora a gente precisa justamente resgatar o sentir para encontrar esse ponto de convergência, encontrar esse equilíbrio, esse caminho do meio, né, que Buda falava, né? Esse é o despertar, né? Então, assim, quando a gente fala de iluminação, a gente está falando de integrar, de sair da dualidade para se reconectar com a unidade, que somos todos nós, que formamos todos nós, né? É Muito lindo basicamente isso. isso. E, na verdade, se a gente parar para pensar, em todo desafio existe uma oportunidade de aprendizado e de mudanças Claro. positivas, né? Fazendo uma analogia, assim, mais até para a minha vida pessoal, eu tomei um tombo de patins uma vez que eu quase morri. E quebrei Nossa. 5 dentes, quebrei o braço, dei 4 pontos Nossa, aqui, abri aqui a parte que dava para ver a gordura. Não, foi bizarro, quase morri. que loucura. E numa segunda-feira ao meio-dia. E eu falei assim, caramba, eu nunca tinha sofrido um acidente, nada parecido. E eu falei, cara, nada acontece por acaso. Se isso aconteceu, eu vou entender o significado disso e vou fazer com que esse tombo tenha sido o melhor tombo da minha vida. Ai, que lindo. E aí eu fiz uma introspecção muito profunda, até porque não dava para fazer nenhuma outra coisa a não ser ler. Então eu me voltei muito para dentro de mim mesma e muitas leituras edificantes e comecei a fazer muitas reflexões e vi como que eu estava fora do meu caminho, como que eu estava saindo do trilho nesse momento. Eu tinha passado por umas questões pessoais que me tiraram muito do meu centro. E esse tombo de patins foi a vida me dando um chacoalhão para que eu me reequilibrasse, para que eu voltasse para o meu prumo. Então, tanto as doenças que nos acometem, quanto tudo que acontece no mundo é para que esse reequilíbrio aconteça. Né? Então, fazendo uma analogia de uma coisa que aconteceu comigo, microcosmos, colocando, expressando no macrocosmo, talvez o que a gente esteja passando agora Perfeito. seja uma grande oportunidade de reequilíbrio, de encontrar esse trilho que a gente precisa estar para nossa própria evolução, porque está claro que estava desequilibrado. Ninguém estava
muito feliz. Tava todo mundo sentindo que o planeta estava gritando, que a nossa saúde estava gritando, né? Quantas doenças de depressão, de pânico, de ansiedade, quantos suicídios, coisas bizarras acontecendo, enquanto que a vida é linda, a vida é para ser celebrada. A gente estava desequilibrado com certeza, e o planeta estava desequilibrado, e um está A para o vida, outro, né? a vida é o Então êxtase alguma da coisa tinha que criação. acontecer. Com A vida, certeza. A doença, dentro da visão metafísica, a doença, ela não é a doença, ela é o sintoma, ela é um sintoma. né? Ela é o sintoma de um desequilíbrio, né? Porque o natural é a gente viver em saúde, né? Uhum, Porque a saúde, ela na verdade, ela é a manifestação, né, do nosso equilíbrio, né? uhum. Então a doença é quando a gente perde esse equilíbrio. E esse desequilíbrio, ele vem da separação, da lógica da separação, que é a lógica do ego, né? Uhum. Então, sempre quando a gente separa, sempre quando a gente exclui, e aliás, olha que interessante, a palavra pecado, né? É engraçado porque se criou toda uma ideia, né? Todo um conceito sobre pecado. Mas o significado mesmo da palavra tem dois significados assim que são, né, a raiz mesmo. Um é errar o alvo. Então não tem nada de pesado, tipo, ih, errei o alvo. Era para ter jogado para cá, o negócio foi para cá, sabe assim? Errar o alvo, é mais Uhum. leve, né? E a outra coisa é despedaçar, porque pecado é pedaço. Então toda vez que eu me separo de você, toda vez que eu me separo da natureza, toda vez que eu me separo do todo, eu estou pecando, Uhum. né? Então, E é assim a gente isso, se a gente distancia da luz, porque a luz é o todo, né? e é exatamente isso, E só né? para Então, completar aqui o que eu falei do tombo, a Fátima 31RS está perguntando: será que vai equilibrar depois disso? O meu tombo de patins me fez fazer muitas reflexões e através dessas reflexões eu soube exatamente o que eu tinha que mudar, porque no fundo a gente sempre sabe. Então eu acho que vamos equilibrar depois disso, sim, se a gente fizer as mudanças necessárias, que não são tão perfeito. difíceis de se perceber, né? A gente precisa ter mais ética, a gente precisa ter mais respeito com o nosso planeta, com a nossa própria saúde. A gente não pode colocar tudo na frente da nossa própria saúde, a gente precisa honrar o nosso corpo, reequilibrar, até como a gente estava falando no comecinho, com os elementos. Ninguém faz isso, de se sintonizar com o céu, com o ar, com a água, com o fogo. Isso tudo traz saúde para a gente, traz equilíbrio emocional, porque a saúde não é só física, ela é um reflexo de um equilíbrio energético. Nós somos seres energéticos. Passou da hora da gente perceber isso e aprender a equilibrar, assim, aprender a se entender, em primeiro lugar, entender nossa própria natureza e saber administrar essa natureza nossa para que a gente possa refletir coisas maravilhosas para o nosso planeta, né? Para o todo, para que a gente possa compartilhar coisas de fato de luz, Perfeito. equilibradas. É, o que eu, é, o que eu sinto é que assim, o que é muito necessário agora é coragem. Coragem para a gente olhar para dentro. A gente entender que a gente não é separado desse todo. O que a gente está experienciando é um reflexo de nós mesmos, em algum nível, em algum grau. Então a gente precisa olhar para a nossa parte, para a nossa contribuição, para a nossa verdade, né? Será que você estava feliz com a sua vida? Você estava se sentindo encaixado? Você sente que você estava no seu propósito, estava vivendo automaticamente, só batendo cartão na vida? Você estava existindo ou vivendo, ou ainda sobrevivendo? Uhum. Sabe? Eu acho que tem perguntas que são muito importantes a gente se fazer nesse momento. Para a gente fazer realmente uma avaliação interna, né? Para a gente se reposicionar dentro desse tabuleiro da vida. A gente Uhum. se reposicionar frente à vida, entendeu? Porque se cada um está no seu lugar, cumprindo o seu papel, a dança acontece. A orquestra toca afinadamente, né? Desafinou porque as pessoas estão desajustadas, elas estão fora do seu lugar, né? Sem a coragem de peitar serem elas mesmas. Porque a gente criou protocolos sociais, né, que
que criou-se também uma ideia de que a gente tem que seguir esses protocolos para pertencer. Então a Padronizados, gente né? fica... Distanciou a gente da nossa Isso, autenticidade. isso. E aí a gente fica tentando se encaixar numa caixinha. Eu costumo dizer, cada vez que tentei me encaixar, uma parte de mim ficou do lado de fora, a melhor parte. Porque cada um vem com a sua forma. Uhum. Cada um vem com Única, a sua forma com única, qualidades intransferível, únicas. pessoal e transferível, entendeu? Então, se eu tentar me encaixar em qualquer caixa, vai ficar uma parte de mim do lado de fora que é qual? A essência, a Sim. verdade, E o que né? faz Então, é com que a gente lógico. encontre esse propósito. Muitas pessoas falam, mas como é que eu encontro o meu propósito? Como é que eu uso essa coragem para transformar a minha vida? Primeiro tem que fazer essa introversão, se descobrir, se compreender, se Se deixar olhar, aflorar, se olhar com amor, né? E se deixar isso, aflorar, entender aquilo, suas qualidades únicas, sua autenticidade, aquilo que faz de isso, você você. E aí usar isso de forma que sirva ao outro, né? Eu quero fazer uma live sempre bem, serve ao outro. eu quero fazer Quando uma você live está na sua bem verdade, prática com relação a isso, porque a gente está muito legal. filosofando, é muito lindo, já planta uma Claro, semente muito boa de expansão, já faz as pessoas começarem a refletir, mas eu quero num outro momento fazer uma live bem prática com ideias do que a gente pode ótimo, transformar. E só complementando o legal. que você disse, que a gente precisa ter coragem nesse momento. Ontem eu vi um vídeo que falava que o todo, que é o que há, é Deus, é o universo, o todo se fragmentou. E o todo é o eu sou. E houve a pergunta: quem mais eu posso ser? E aí ele se fragmentou em todos nós. Menina, na hora que eu vi isso, eu fiquei toda Que lindo. arrepiada e consegui entender por que, que as pessoas falam que nós somos irmãos, por que, que nós somos fragmentinhos de Deus, por que, que nós somos iguais, porque nós somos fragmentinhos de um todo e você é um fragmentinho desse todo, eu sou outro e todo mundo que está aqui assistindo é mais outro. E nós somos a mesma coisa no final das contas. Nós formamos o mesmo todo. Isso é tão lindo. Eu acho que Isso. isso simboliza o amor que a gente precisa ter mais um pelo outro. Não se ver tão separado, como você estava dizendo, tão distanciado, tão separado mesmo. Não se ver como tão diferente, porque nós somos perspectivas do todo, então nós somos diferentes, cada um tem sua essência. Mas no fundo, nós todos formamos uma coisa só. Não é lindo isso? É É difícil de muito explicar, mas é lindo. muito lindo. É. E eu Mas acho olha que o como que falta nesse momento é a gente se olhar com mais amor e não com competição, mas tipo, poxa, você também é um pedacinho daquela mesma coisa que eu também sou, sabe? é muito lindo, né? É, mas tem a ver com aquilo que eu falei, né? De que Deus, né, é uma energia una que se dualiza para criar o todo, porque a partir desses dois nascem, né, infinitas manifestações desse divino. E se a gente olhar como tudo se repete, né, como tudo, né, é holográfico, né, uma expansão, né, do micro ao macro, foi assim que a gente se formou. Era uma célula que se dualizou e foi criando várias outras células até nos formar, né? Então é muito bonito isso. Ah, tem uma médica, agora eu não lembro, mas eu acho que ela trabalha com física quântica também, que ela fala: se a gente colocasse um microscópio gigante, né, em cima da humanidade, a gente não saberia dizer onde começa um, onde começa outro. Porque somos compostos de espaços vazios. Né? Então, o que a gente tem de partícula é muito pouco, né? É Então, muito a gente pouco. se encontra, né? A gente se encontra nesse grande campo quântico mesmo, né? É uma coisa só, né? Muito Que lindo. lindo isso. Tem muito para a gente aprender, né, amiga? E que bom que a gente pode falar sobre isso sem ser queimada na fogueira, hoje em dia, É. graças a Deus. A gente Graças fala a isso Deus. rindo hoje, mas foi uma realidade muito triste, porque nos podia questionar isso, né? E a gente perdeu muita coisa maravilhosa, muitos escritos foram queimados, muitos livros maravilhosos. Hoje mesmo chegou esse aqui, que era proibido, o Caibalion, chegou aqui que era um É conhecimento proibido. Hoje em dia a gente tem esse acesso e a internet maravilhoso. providencia também que a gente possa compartilhar todas essas informações e dessa forma a gente expande juntos. Afinal, o propósito é esse, né? Despertar e expandir. Com certeza. E Se provavelmente sem religar. querer tocar o terror, mas quem não entrar nesse fluxo do universo de expansão vai ficar para trás e vai
ficar dando murro em ponta de faca. Então, vamos nessa, gente. Vamos correr atrás disso, de fazer essas transformações, de ir a esse encontro dessa energia feminina. Tem gente dizendo que também comprou o Caibali. Então, até reforçando aquela história que eu falei, né, da sororidade, a era agora é da cooperação. Uhum. Então, se a gente quer construir um novo mundo, porque assim, gente, o velho mundo acabou, isso é fato, não tem como voltar para o que era, né? Há Uhum. algo novo, mas que novo é esse? Vamos tomar posse, vamos assumir responsabilidade por esse novo, para que esse novo seja sustentável, para que esse novo seja mais ético, seja mais humano, para que ele realmente possa servir à evolução da humanidade, né? E uma das qualidades que a gente precisa exercitar é a colaboração, né, que já está acontecendo, né, com as redes, né, com esse movimento, mas isso precisa ser ancorado, Uhum. porque é A gente isso que está vai só sobrar. treinando por enquanto, né? A gente precisa Isso, a gente permanecer nesse estado depois. porque a gente vai precisar se dar as mãos. Agora a gente está Uhum. se dando as mãos virtualmente, mas a gente vai precisar realmente se dar as mãos, se apoiar. Né? Quantas pessoas vão precisar e já estão precisando de ajuda, né? Então, assim, a gente vai precisar olhar para o outro, a gente vai precisar sair do nosso umbigo, sair do nosso individualismo e reconhecer que existe um outro e que esse outro também sou eu. Exercitar a empatia, exercitar a escuta, exercitar a compaixão, a solidariedade. É isso que está faltando no mundo. E aí, falando sobre a coisa do propósito, eu estava falando coisas muito lindas agora. Essa é uma coisa ótima para se escrever, né? A gente É. justamente assim, né? Escrever os nossos dons, os nossos sonhos, aquilo que a gente sente vivo dentro de nós, né? Que a gente quer trazer para o mundo, que a gente quer compartilhar, né? A gente poder refletir sobre isso. O que você queria ser quando crescesse? A gente Uhum. esquece, né? Mas aí, ali naquele desejo existe uma faísca, existe uma chama do seu espírito, né, da sua alma. Às vezes não é uma coisa tão literal, mas aquilo é um sinal, Um é um indício, né? Um indicador, caminho. é um É verdade. indício, é um caminho. E a Né? gente não sente isso à Então, toa, né? A gente precisa observar essas nossas vontades. E eu acho que isso que você disse do diário, da gente escrever, enfim, num caderninho, vou o diário da somar com mais quarentena. duas coisas que eu aprendi. Para quem se identificar com. Umas pessoas podem se identificar com uma das coisas, outra com outra, mas assim, Aham. número um, a gente fazer um desenho do que a gente quer, de como a gente quer Ai, se ver. Como se fosse um vision board de tudo que você quer ter, ser, fazer, expressar isso através de um desenho. Ou você boa. escrever um roteiro, como se fosse um filme, dizendo como que seria esse seu filme no seu futuro próximo. E agora, o terceiro que a Gabi falou pra gente, que é simplesmente escrever num caderninho, colocar em palavras, colocar para fora e organizar as ideias. E só o fato da gente manifestar isso concretamente num papel, enfim, numa tela, ou de qualquer uma dessas formas, a gente já está começando a trazer, a canalizar aquelas coisas para nossa vida, né? A gente já está plantando a sementinha Total, da manifestação para que aquilo total. venha E eu acontecer. acho, e eu acho até que vale também desenhar como você está se sentindo. Porque aí também há um processo terapêutico, sabe? Que às vezes a pessoa não tem Boa. tanta Pode fazer facilidade com isso as antes, palavras. né? Acho melhor fazer isso É antes. Ou isso, desenhar, fazer, ou porque aí escrever o você libera o presente HD, primeiro, né? o momento presente primeiro, e Isso, né? depois ir para o futuro. Boa, Gabi. Isso, exatamente. Porque Então, senão assim, fica. Talvez a pessoa nem consiga ver, né? Precisa dar uma lavada antes para você conseguir receber mais luz. É igual a Cabala diz, perfeito, a gente precisa expandir o recipiente para poder receber a luz. E através do compartilhamento, né, colocando aquilo para fora, é que a gente vira uma engrenagem que não para mais. Então, ficar só retendo ali não ajuda. total. Alguém falou aqui, agora eu não estou achando a frase, mas falando assim que tem pessoas que não estão entendendo nada. E aí eu acho legal falar alguma coisa sobre isso. Faça a Uhum. sua parte. É. Faça a sua parte, porque assim, a gente precisa, né? Eu vira e mexe, eu vejo as pessoas falando, mas todo mundo pensa assim, todo mundo age assim, por que eu vou agir diferente? Aí é que tá, a gente menospreza o nosso poder pessoal.
Uhum. Porque quando você está ancorado na verdade, olha que bonito assim, por que que um cristal ele tem poder? Qual é o poder do cristal? O cristal ele reorganiza as moléculas. Então, né, quando você coloca um cristal, você trabalha com cristal, aquilo que está desarmonizado, ele reorganiza. Quando você está na sua verdade, quando você está na sua presença, você se transforma nesse cristal. Você se transforma nesse cristal, entendeu? Então, você passa a emanar, né? Você passa a emanar numa outra frequência. E isso tem poder, a gente tem um poder de alcance, né? E é bom também a gente saber que assim, a gente não precisa mudar a cabeça de 7 bilhões e meio de habitantes. Há uma massa crítica, que é Exato. apenas uma porcentagem disso. Isso Que dá uma muita porcentagem esperança. que eu não sei se. Agora eu não Acho que é lembro se dez depois por você quer. cento Aí tem pessoas que ou falam menos. diferente, É. mas assim, enfim, que sejam 10%, né? Gente, se 10% começarem a vibrar diferente, começarem a focar na luz, começarem a fazer a sua parte, a sua arte, né? Trazerem a sua dança para o mundo, a sua verdade para o mundo, você tem um poder de ação, você muda o logos, você muda a informação que está no campo, A gente né? consegue levar o Do todo. micro ao macro, exatamente. Né? Você consegue ter uma influência sobre o coletivo. Então, vós sois deuses, você é o universo está dentro de você. Né? Por isso que Gandhi falava, seja a mudança que você quer ver no mundo. Começa Isso que eu ia dentro, né? dizer. Exatamente isso. Começa sendo. Porque Começa assim. a gente às vezes tem essa ilusão de quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, a gente pode fazer pequenas coisinhas agora. E aí lá na frente, depois de um monte de pequenas coisinhas, a gente vai ver a coisona. Né? A gente vai ver que para se fazer uma coisona acontecer, a gente começa fazendo pequenas coisinhas. É um mosaico, né? É É um um mosaico, mosaico. cada um vai botando a sua pecinha, quando você vê, tem uma obra de arte, né? Coletiva, que Pequenos todos gestos de nós. grandes mudanças, exatamente. É isso. Ah, que lindo, exatamente. E a gente inspira as pessoas. Às vezes você não precisa nem falar com o outro, porque cada um tem o seu tempo, né? A gente tem que respeitar o tempo do outro. A gente está numa maratona, uns estão aqui, outros estão aqui, outros estão ali. Não adianta querer que a pessoa pule. Ela vai ter que correr aquele caminho. Mas os que estão na frente, eu acho que tem essa responsabilidade de inspirar, Né? de abrir caminho. Sim, E o de perfeito. trás vai Mas falar, assim, ih, que legal, o da frente está benzão ali, tá feliz, está expandindo, vou junto, né? E ao mesmo tempo com a consciência de que estamos todos no mesmo barco. Né? Então, assim, às vezes a pessoa está lá na frente, o cara está aqui atrás, e de repente esse daqui, desperta e dá um salto quântico. Então, está tudo certo, não tem mais, não tem menos, né? Faça a sua parte. Só isso. Você fazendo a sua parte, essa é a maior contribuição. Jung, ele falava, agora eu não vou lembrar a frase, mas ele falava alguma coisa assim, que a maior contribuição que a gente pode dar social é iluminar as próprias sombras. É fazer o seu dever de casa, é fazer o seu trabalho pessoal. Ou né? seja, Que aí começa você dentro, né? Você se transforma num agente de mudança. Você se transforma num ponto de mutação. Né? Ai, Gabi, então, você é história... muito maravilhosa. Arrasou muito. É muito bom, dá vontade de ficar aqui horas, né, falando, né? Dá mesmo. Eu nem sei quanto tempo tem aí, mas... A gente já passou 20 minutos, 1h20 já. Sério? Já Nossa, estamos a 80 minutos, passou muito rápido, né? Mas eu tenho certeza que foram informações valiosíssimas, todo mundo gostou. Eu amei, amei, amei trocar isso com você. Tô com muita saudade, da vontade de te apertar, te abraçar. Isso acontecerá em breve. Vamos nos falando. Hã? Fisicamente, né? Fisicamente, Mas eu senti muito essa energia. Tenho certeza que o pessoal pôde absorver muita coisa maravilhosa vindo de você. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada mesmo. Também agradeço. Muito Nossa, bom, que alegria conhecer você. honro, Você é um serzinho de luz, de tanta luz, tão abençoada. Sou muito feliz de ser sua amiga, de poder te ligar e falar, vem aqui pra gente falar dessas coisas maravilhosas. Queria que você tivesse sido minha amiga de adolescência, teria sido bem mais fácil.
Eu não se encontrava Ah, pessoas assim. mas tudo no tempo certo, na verdade é um reencontro, né? Encontro de almas mesmo, são Exato. reencontros, né? Então, assim, quero te honrar também, assim, pela pessoa linda que você é, pelo trabalho lindo que você está fazendo aqui, né? Inspirando as pessoas, trazendo pessoas bacanas para inspirar outras pessoas, né? Como uma agente de transformação. Então, eu acho que isso é Obrigada. muito valioso. De novo, estou aqui arrepiada, estou o tempo todo arrepiada também. Então, assim, Obrigada. te honro muito, viu, amada? Eu Muito. Eu acho que, também. assim, Eu também tenho te honro certeza que as muito. pessoas que te seguem, as pessoas que estão acompanhando suas lives, assim, estão com o coração muito mais expandido com tudo que você está trazendo também. Obrigada, minha linda. E essa nossa relação de mulher para mulher é um Essa exemplo de como nós sororidade temos que ser, né? Dessa sororidade, e essa coisa de se inspirar uma na outra, de desejar se o melhor uma para outra, apoiar. de se apoiar, de se ajudar, de qualquer coisa me liga, estou aqui. Porque a gente está se lembrando, né? No fundo, Sim. nossa alma sabe disso tudo, a gente tem que se lembrar. Só, às vezes um esquece, às vezes o outro esquece, e esse é o nosso papel, de se ajudar, dar as mãos, porque assim a gente vai junto. Não dá para ir sozinho, não dá para ser feliz sozinho, né? A gente precisa do Somos, todo. somos um e somos una. É isso. Muito obrigada, gente. Grata a Queridíssima, todo mundo. Tinham pessoas aqui muito queridas, amigas aqui, eu Beto vi, consegui Pacheco, responder Herbert rapidinho uma pessoa ou outra, Direção. porque Ai, que senão a gente delícia. perde o raciocínio, eu não Beijos a quero perder nada todos, que você com estava falando, certeza. mas eu vi, passou muita gente legal e tem também os É, seguidores muito assíduos que não perdem uma live, que estão que expandindo legal, que junto bacana. aqui, sempre. E, Gabi, fala os seus canais. É o que? É só o Instagram? Para o pessoal te seguir. É, sim. No Facebook é Gabriela Alves Toulier, Toulier, posso escrever aqui. Pode. E no Instagram é Gabi, deixa eu botar aqui, Ponto não, peraí. Suriane com Y. É Gabriela, Ah, eu vou space, postar também, né? porque eu salvo todas as lives, ficam Ah, eternamente legal. aqui no meu Alves, perfil, e aí eu vou colocar o seu arroba ali, porque ele não é tão simples de ótimo. escrever. Mas ela está escrevendo Bom, aí. É porque Gabriela quando a gente é o salva, Face. os comentários não ficam salvos. Ah, é Então, verdade, é é. verdade. Mas quem está aqui vai ver agora. Mas depois, Tá, quem está assistindo a live salva, dá uma olhadinha aqui no título do vídeo. maravilha. E o Instagram, então, Gabi.Suriane. é gabi.suriane, tem outros textos também, né? Outras reflexões assim que eu trago, eu vou adorar também compartilhar com vocês. Não, gente, É ela é isso, meu maravilhosa. amor. Sigam assim de olhos fechados, que é só coisa boa, é só coisa de luz. Sua Saudade, linda. amada. Muitos Também. beijos. Grata pelo convite, adorei. Que Beijo para bom, eu todo também, mundo. muito, muito, muito. Um beijo Até enorme. daqui a pouco. Beijo, Até amor. Tchau. breve. Tchau, gente. Obrigada. Beijão.